Olá, bem-vindo, bem-vinda. Se você quer saber um pouco mais sobre linguagem e língua, você está no vídeo certo. A professora Milka vai conversar comigo sobre esses conceitos. Milka, vamos primeiro abordar a questão da linguagem e até explicar por que a gente pode ter algum tipo de distinção entre linguagens e língua. O que é a linguagem? Dá para a gente definir, ou pelo menos se aproximar de uma concepção, de um conceito do que é a linguagem? Um conceito inicial, vamos dizer assim. Linguagem é uma faculdade que todo ser humano tem de se comunicar por meio de códigos. Uhum. Então, assim, por isso que a gente fala em linguagens também, porque são muitas linguagens. Então, a pintura é uma linguagem, a música é uma linguagem, então existem códigos, o teatro é uma linguagem, a língua é uma linguagem, né? Qual é o código que a gente usa, né, para essa linguagem que a gente chama de língua? Código linguístico, né? São sons e formas. Então, na pintura, serão outros códigos usados para que a comunicação seja efetuada, né? Comunicação, a expressão, enfim, a interação. Uhum. Então, a linguagem, são várias, as linguagens, muitas, elas servem para isso. E os códigos são convencionais, então, para que possa ser socializada, para que essa linguagem funcione, né, dentro de um grupo ou fora desse grupo para todos, ela precisa ter os seus códigos, né, e convenções. Então, na pintura a gente vê isso, na dança, no meu gestual, estou fazendo gestos. Às vezes, isso aqui pode significar uma coisa numa determinada cultura, pode significar outra em outra. O fato é que, ao se codificar isso aqui, né, seja onde for, todo mundo vai entender isso aqui como a mesma coisa. Então linguagem do gesto, né? Tá. Quando eu digo que na pintura ela tem, na sua linguagem, a sua maneira de expressão, de comunicação, eu estou pensando então em linhas, em cores, formas, volumetria, isso, perspectiva, né? E aí quando eu penso na língua, pensando na língua, não ainda na escrita, né, mas na língua, na oralidade, na fala, eu estou levando em conta os sons, seria isso? Isso. Tá. E a escrita também é língua. Uhum. Então eu posso fazer, vamos lá, vamos organizar isso então. Existem várias linguagens. A dança é uma linguagem, o gestual é uma linguagem, a música, a pintura. Tudo usando signo. Tudo usando signos. E a língua é uma das linguagens. Uhum. E todas elas têm seus signos. Tem. É isso. Tá bom. E o que é signo, então? O que é signo? Signo, Dalier, pode ser, né, um objeto, uma palavra, é alguma coisa que funciona para representar outra, né? Ela está no lugar de outra. Então, por exemplo, a balança, o símbolo da justiça, né? Todo mundo sabe, olha a questão do convencional, né? Uhum. A balança, símbolo da justiça. A bandeira nacional, aquela verde, amarela, azul e branca, a gente olha, ela simboliza o quê? Ela é o país? Não. Ela é um pedaço de pano, ela pode ser um papel, né, pintado, ela pode ser um desenho próprio, ela pode estar dentro das medidas técnicas oficiais. Enfim, o fato é que ela aponta para a nação brasileira, né, em se tratando da bandeira nacional nossa. Então, o signo é isso. Ele representa, ele serve para fazer uma representação. Então, a gente está falando um monte de coisa aqui, né? Eu já falei de bandeira, nada disso está em cena, eu não preciso, né? A xícara está aqui, a xícara não está sendo representada, ela está em si mesma, né? Mas se eu desenhasse uma xícara, ela estaria em representação. Eu não poderia pegar essa xícara desenhada e beber meu café. Assim como a palavra xícara, essa palavra, esses sons... É um signo linguístico. É um signo linguístico porque ele representa alguma coisa. Exatamente. Então, quando eu pego isso daqui, né, o que está em minhas mãos, eu dou nome de xícara. Eu posso beber o que está aqui, usá-la. Ela é o objeto certo. em si.
mas a palavra que eu pronuncio, xícara, não é exatamente aquilo, representa aquilo que estava há pouco na minha mão. Isso me lembra uma pintura muito famosa de René Magritte. pintor francês. Como que é essa pintura aí? O pessoal até pode colocar aqui pra gente. Eu acho que todo mundo já conhece, porque ela é famosa. Ceci n'est pas une pipe. Isso é o quê? É o nome ou a legenda? É uma legenda. Tem um cachimbo, a pintura tem um cachimbo super realista, né? Desenhado, pintado. É uma pintura. E embaixo um texto escrito, uma legenda. Ceci, em francês, né? O Magritte é surrealista, pintor surrealista francês. Ceci n'est pas une pipe, isto não é um cachimbo. Ele desenha o cachimbo e diz que aquilo não é um cachimbo. Não é. E você concorda com ele? Eu concordo, Dalir. Você concorda? Vamos lá, mas por que você concorda? Porque a gente não consegue usar aquele cachimbo, né? Tá, então porque a imagem do cachimbo representa o cachimbo, não é o próprio cachimbo. Não. Eu não consigo fumar nem a palavra cachimbo e nem fumar a imagem do cachimbo. Não. Então isso ajuda a entender o conceito de signo, é isso? De signo, exatamente. Porque o nosso movimento no museu, por exemplo, ou como a gente faz para ensinar as palavras e o mundo para as crianças, é assim, ó, tá viajando de carro, aparece uma vaca num pasto, olha lá, a vaquinha e tal, aponta para a criança. Pega o livro infantil, a vaquinha, aponta, isso é a vaquinha. Então, quando a gente está no museu, a gente vai, olha o vaso, olha o girassol do Van Gogh, que coisa linda, quer dizer, o Magritte fez uma brincadeira com isso, quer dizer, ele meio que frustrou esse movimento de se apontar e falar assim, olha, ali tem um cachimbo, isto não é um cachimbo. E colocou quem está vendo a imagem na posição também de questionar o que é a arte, né? Porque a arte é uma representação. Né? Tá. Então vamos lá. Se a gente está dizendo que a língua, assim como outras linguagens, ela é formada por signos e eles têm essa função de representar aquilo que está ausente, isso é importante, porque quando eu falo e quando eu escrevo, nas redes sociais, o e-mail, o relatório no trabalho, quando eu escrevo o recado para alguém, todas as vezes que eu falar e que eu escrever, eu estou usando o signo linguístico e aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, presentifica, né? Traz à presença algo que está ausente. Aí a importância do cuidado, né? Qual é a palavra que eu estou escolhendo? Então, no meu repertório vocabular, que palavra eu escolhi para dizer tal coisa? Que estilo eu estou usando na minha escrita? Como eu organizei minha frase? Ou seja, o que a gente está falando aqui não é uma viagem na maionese, não. Ou seja, tem implicações no dia a dia, quando eu falo, quando eu escrevo, né, Milka? Tem. A língua é um código muito rico, que permite infinitas combinações e conseguir usá-lo bem, e é um dos meios, né, de interação e de comunicação que nós mais usamos. A gente não passa um dia sequer sem escrever ou falar. Então, quer dizer, esse signo linguístico, ele é muito bem treinado por nós. Desde o início, lá, quando o serzinho começa a falar, até o final. E conseguir, ao longo da vida, ao longo da formação, né, da educação básica ou superior, conseguir sempre trabalhar bem, burilar esse código, vai só favorecer e facilitar a vida de quem o utiliza. Então, isso é importante, né, num nível que a gente está aqui de ensino superior, manejar bem esse código, né? Prestar atenção nele, adaptar a linguagem. E eu acho que todo mundo aqui aprendeu lá na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, o conceito de linguagem verbal e linguagem não verbal. Isso está dado, né, gente? Isso é coisa lá da escola, mas é bom lembrar que a linguagem verbal é a linguagem, vamos dizer assim, da palavra, seja ela escrita ou falada. E a linguagem não verbal são todas essas outras linguagens que nós exemplificamos aqui, né, Milka? E a gente usa as duas modalidades, né, os dois tipos de linguagem. E hoje, cada vez mais, também
linguagens que têm a ver com a era digital, com as tecnologias digitais. Ao ponto de a gente falar até em linguagens, olha só o nome, hipermediáticas, linguagens que lidam com diversas mídias. Isso impacta, né, a forma de falar e de escrever também. Impacta. E a forma até de pensar. Você já pensou por emojis, Dalier? Não, eu ainda não, porque eu sou da antiga. Ah, tá. Mas isso já chegou a me acontecer. E é interessante isso que você falou, porque os textos escritos, é difícil a gente estar navegando, por exemplo, e pegar um texto só escrito, né? Quando a gente pensa assim em internet, nos hipertextos todos, nos layouts das páginas, a imagem está sempre muito bem casada, às vezes de forma melhor, às vezes não tanto, mas assim, sempre confirmando muito, ela ajuda a reforçar determinados conteúdos, ilustrar. Você pega material didático hoje, atualmente, os materiais didáticos, o que antigamente misturava só palavras e imagens, hoje, com as tecnologias digitais, os materiais didáticos já estão misturando vídeos, animações, GIFs, jogos, né, games, isso. Tudo isso. E o nosso cérebro, acho que a gente é ainda do tempinho antigo, né, mas o pessoal mais novo, eu acho que já está acostumado até com esse tipo de texto que mistura, né, várias linguagens, né? Sons, formas, cores, imagens, movimento, né? Muito bom. Isso é um desafio para nós, porque tanto na escrita, na produção do texto, o texto falado é texto também, o texto escrito, quanto também, né, na leitura, nós somos provocados, desafiados pelas tecnologias, a cada vez mais levar em conta essas outras manifestações de linguagem. E que isso tudo sirva para enriquecer as nossas expressões, interações, comunicações. Legal. Obrigado, viu, Milka, Eu que te agradeço. pelo papo aqui. Espero que você tenha gostado. Até mais.